Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira? O Supremo Tribunal Federal começou a julgar às 0 hora desta terça 200 pessoas que foram denunciadas pela participação nas invasões aos prédios públicos no dia 8 de janeiro em Brasília. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte e as denúncias foram feitas pela Procuradoria-Geral da República. E os ministros irão decidir se os investigados vão virar réus em ações penais. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, já foi o primeiro a votar e ele decidiu que os suspeitos devem sim se tornar réus. O julgamento vai até o dia 2 de maio. E ontem o STF concluiu o julgamento da primeira leva de denunciados. E 100 participantes dos atos foram transformados em acusados. Eles respondem por 5 tipos diferentes de crimes, mas a decisão ainda cabe recurso. O julgamento foi concluído nesta segunda-feira com os votos dos ministros Nunes Marques e André Mendonça. Ambos votaram para rejeitar as denúncias contra os 50 investigados que estavam no QG do Exército. Entretanto, na semana passada, o voto do relator Alexandre de Moraes já havia formado maioria para transformar todos os 100 investigados em réus. O voto foi seguido pelos outros 7 ministros da Corte. Ainda cabem recursos contra o recebimento das denúncias. Na sequência, serão abertas ações penais, com nova coleta de provas, tomada de depoimentos de testemunhas, além de interrogatórios dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos. Os réus vão responder por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Desde o ataque, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos. O salário mínimo vai mudar na próxima segunda-feira. Quem conta quais serão os reflexos desse novo valor é a repórter Maria Clara Leite. O mínimo passará de R$ 1.302 para R$ 1.320, aumento de R$ 18 ou 1,38% para assalariados, aposentados e pensionistas do INSS, entre outros. Só que esse reajuste terá reflexos não só na remuneração, mas também em benefícios como seguro-desemprego, abono salarial PIS/PASEP e o BCP, que é o benefício da prestação continuada destinado a pessoas idosas ou com alguma deficiência que não recebam nenhum outro benefício do INSS e que não têm meios de se sustentar sozinhas nem de ser sustentadas pela família. Segundo estimativas do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo é a base de remuneração de 60 milhões e 300 mil trabalhadores e beneficiários do INSS. Portanto, essa é a quantidade de brasileiros que terá agora esse novo reajuste. A gente lembra que o piso já havia sido reajustado esse ano. Em 1º de janeiro de 2023, houve um aumento de R$ 90, quando o mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302. E agora vamos falar de saúde. A vacinação bivalente contra a Covid é ampliada agora para todos acima dos 18 anos de idade. Cerca de 97 milhões de brasileiros já podem ser vacinados com esse reforço. O objetivo do Ministério da Saúde é de reforçar a proteção contra a Covid e ampliar a cobertura vacinal em todo o país. A pasta ampliou a vacinação com a dose da bivalente para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros podem procurar as unidades de saúde nesta etapa, que faz parte do movimento nacional pela vacinação. A orientação vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso,
também pode procurar as unidades de saúde. A liberação da vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população com mais de 18 anos foi anunciada após somente 10 milhões de brasileiros, ou cerca de 16% da população-alvo, receber a dose extra. A maior parte dos imunizados, cerca de 8 milhões, foram os idosos acima de 60 anos. O cenário é de vacinas paradas nos estoques por conta da baixa procura pela imunização de reforço. A Pfizer afirma que entregou ao governo brasileiro, até o dia 12 de abril, mais de 47 milhões de doses da vacina bivalente. Isso significa que cerca de 37 milhões de doses podem estar nos estoques, aguardando o uso. A partir da recomendação do governo federal, estados e municípios decidem como vão organizar a nova etapa da vacinação com a bivalente, de acordo com os estoques locais e a realidade de cada região. No destaque internacional, mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos 80 anos de idade, anunciou que vai concorrer à nomeação do Partido Democrata para disputar a reeleição em 2024. Freedom. Personal freedom is fundamental. Liberdade. A liberdade individual é fundamental. É seguindo esse conceito que o presidente Joe Biden lançou sua campanha à reeleição. Serão 19 meses para a assessoria do democrata convencer o público de que ele é sim capaz de servir novamente, independente de sua idade. 80 anos. Tarefa árdua de acordo com pesquisa da NBC News, que divulgou que apenas 26% dos americanos acham que Biden deveria concorrer a um segundo mandato como presidente. 70% são contrários. No final de semana, Joe Biden ordenou uma operação bem-sucedida ao enviar cerca de 100 soldados de operações especiais para evacuar o pessoal dos Estados Unidos no Sudão. O processo durou aproximadamente 1 hora e nenhum militar ou diplomata dos Estados Unidos foi ferido. Enquanto isso, na esfera econômica, o teto da dívida tem causado tensão. Os Estados Unidos se aproximam do prazo de julho, após o qual podem mergulhar em um default sem precedentes. Isso significaria que as condições legais de um empréstimo foram descumpridas. E então, o país se torna inadimplente. Democratas e republicanos continuam em desacordo sobre o aumento do teto da dívida que o país precisa para honrar seus compromissos. Pela frente, há mais de 1 ano para os americanos se decidirem com relação ao seu futuro. O próximo passo deve ser o partido chancelar a escolha. Para Biden, não há nada, simplesmente nada, que não podemos fazer se estivermos juntos. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Faleceu nesta madrugada, aos 93 anos, Terezinha de Amorim Campos, mãe do pastor Jaime de Amorim Campos. Dona Terezinha, como era conhecida, teve 7 filhos. 4 deles estão vivos. E as orações dela foram fundamentais para a conversão e o início do ministério do pastor Jaime, que hoje é líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. O sepultamento será realizado no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira e nós traremos mais informações para você ao longo da nossa programação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 11 horas, Kleber Werneck volta com mais informações para você. Até mais.